E aí, beleza? Falando ainda sobre figuras de linguagem ligadas à semântica. Quero começar com a ironia. E conceituar ironia é bastante fácil. Até porque a ironia é muito usada no dia a dia e muito conceituada no dia a dia. Conceituada no sentido de as pessoas saberem o que ela é. Normalmente nós dizemos que a ironia é dizer uma coisa com a intenção de dizer o oposto, o contrário. Aqui nesse exemplo lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis, nem mais nem menos. Ou seja, na verdade Marcela não me amou. Ao dizer que Marcela me amou, eu estou sendo irônico. Eu queria dizer justamente o oposto. É fundamental entender também que a ironia depende do contexto, né? O entendimento da ironia só será eficiente de acordo com o contexto. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família burra como a porta. Um amor. Está vendo só? Então essa menina, essa moça não é linda e bem tratada. Ou seja, ela não é elogiável. O eu lírico começa elogiando a moça, dizendo que ela é linda e bem tratada. E depois coloca características que depreciam essa moça. Ou seja, o elogio inicial é falso. Na verdade, o eu lírico elogia com ironia, querendo dizer o oposto disso. Certo? Então, na ironia, você diz uma coisa para dizer o contrário. Mas tome cuidado com uma coisa, por favor. Cuidado, evite ser irônico em dissertação. Até porque, na ironia falada, quando você é irônico com alguém, você depende muito do tom de voz, dos gestos. E a ironia é uma arte no texto escrito. E você corre o risco na dissertação, para o Enem, para algum vestibular, de dizer uma coisa sugerindo o oposto, querendo dizer o contrário, e a pessoa entender ao pé da letra o que você disse. Certo? Então, evite ser irônico em dissertação. Tranquilo? Eufemismo é uma amenização. No eufemismo, você suaviza uma notícia, uma informação que poderia ser desagradável. Como aqui, no verso do Manuel Bandeira, quando a indesejada das gentes chegar. Essa indesejada das gentes é uma outra forma de se referir à morte. É uma maneira suave, amena, de referir-se à morte. Ou então, aqui no Mário Quintana, verdades que esqueceram de acontecer. Na verdade, as verdades que esqueceram de acontecer são mentira. É uma forma eufêmica, eufemística de se referir à mentira. Outra coisa, perceba que a diferença entre eufemismo e ironia, às vezes, pode ser contextual ou de acordo com um tom de voz. Se eu disser, por exemplo, verdades que esqueceram de acontecer, eu estaria sendo irônico, certo? Mas nesse caso, se eu digo simplesmente verdades que esqueceram de acontecer, aí é uma amenização, uma suavização. Perceba o quanto o contexto é importante, hein? Antítese. Cuidado com uma coisa. Agora eu vou falar da antítese logo na sequência do paradoxo. É importante que você entenda que antítese é uma coisa, paradoxo é outra coisa, e há situações em que eu tenho só antítese, situações em que eu tenho só paradoxo, e há exemplos que servem para antítese e paradoxo ao mesmo tempo. A antítese é um jogo de opostos. Na antítese eu uso palavras opostas, e essas palavras opostas não são necessariamente construtoras de uma contradição. As palavras opostas não constroem necessariamente uma contradição. Veja só, se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Olha só, culpa, perdão, pecado, perdão, são palavras opostas. E são palavras opostas, sendo que uma não anula a outra.
Portanto, é um jogo antitético, um jogo de oposições. Diferentemente do paradoxo. O paradoxo não é uma oposição. O paradoxo é uma contradição. No paradoxo, uma coisa anula a outra. Por exemplo, de repente, não mais que de repente, fez-se triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. O sujeito se fez triste e contente ao mesmo tempo. É claro que aqui eu tenho um jogo antitético também, de triste e contente, palavras opostas também, mas predomina o paradoxo, porque o que mais chama a atenção não é mais o jogo de palavras opostas, o que chama a atenção é a contradição. Além do mais, paradoxo e oxímoro no Enem são sinônimos, tá? Oxímoro é uma outra forma de se referir a paradoxo. Inclusive, já caiu questão assim no Enem, dizendo que oxímoro é paradoxo. Olha mais um exemplo de paradoxo, conhecidíssimo. Amor é um fogo que arde sem se ver. Olha só, perceba que nesse caso nem houve de forma clara o jogo de palavras opostas. O que existiu mesmo foi uma contradição. Como é que o amor é um fogo que dói sem doer? É ferida que dói e não se sente. Como é que pode ser um contentamento descontente? Aqui você até percebe um pouco de antítese, mas predomina o paradoxo. Então não esquece não, tá? Por favor. A antítese é um jogo de oposições. O paradoxo é um jogo de contradições. Na antítese você usa palavras opostas, sendo que uma não anula a outra, uma não contradiz a outra. No paradoxo, você usa um jogo de contradições, em que uma afirmação torna a outra impossível do ponto de vista literal, denotativo. Neste caso aqui, a interpretação do paradoxo não pode ser feita ao pé da letra. E o paradoxo, no poema, ajuda a tornar o texto poético. Beleza? Um abraço.